É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole, o leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Tá vendo só como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar para casa o Barriguinha Mole. Barriguinha Mole. World premiere. World premiere. Exclusive. 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 Salve, galera, tamo de volta. Rumor has it something's off at the church. There's blood in the... Tá, para isso aqui. Cadê a versão estendida aqui? Bom, ainda tem um tempinho, né? Colocar um emoticon de linguiça. Esse vai ser usado pra caralho, né? Ai, caralho. Altas tretas. O que eu vou aqui? Ele te apagou. O cara apagou. O cara apagou, agora que eu vi. Eita. Ai, meu Deus do céu, cara. Ué? Ou ele me baniu? Bloqueou? O que ele fez aqui? Não sei se vocês estavam acompanhando as tretas aí no... Não sei se vocês estavam acompanhando as tretas no Twitter. Não sei se quem tava no Twitter aí tava tretando. Tretando assim, né? Isso é uma discussão, né? Discutindo, né? E o cara apagou, o cara peidou na farofa. Ele apagou. O tweet foi excluído? E o Twitter dele? Ah, ele me bloqueou. Me bloqueou. Ele apagou e me bloqueou. Aqui, ó. Acabei de ver aqui. Eu não bloqueei, não. Eu deixei. Eu falei, não, vamos discutir. Ah, ele bloqueou. Isso porque ele acompanha o canal pra caralho. Não aguentou. O que aconteceu? Ah, hoje à noite eu vou estar lá no... Hoje à noite eu vou estar lá no Coroas em Debate, eu e o Edu. Cadê aqui? Ih, já perdi as postagens aqui. Ah, foi aqui, ó. Essa capinha aqui parece que a gente tá abraçadinho, né? Mas tudo bem, fizeram pra zoeira, foda-se, caguei. O que aconteceu, ó? Ah, ele me bloqueou, ó. Não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir em anônimo. Vamos ver se anônimo ainda dá pra ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ver anônimo. Dá. Dá sim. Deixa eu ver só. Ó. Em anônimo dá pra ver, quer ver? Ele me bloqueou.
Ó. Quero ver aqui, ó. Peraí. Ó, isso aqui tá bloqueado, né? O Edu tá encoxando os alé, tá esquisito, mas vai virar motivo de zoeira, os caras não tirar sarro, nada não. O que aconteceu? O Under fez essa postagem aqui, ó. O Under fez essa postagem aqui, o Kenzeira lá, que é inclusive o cara que vai estar. O Kenzeira é o do Coroas em Debate. Ele fez um vídeo, né? Estão vendo aí por R$12,99, já que ele entrou na reta do PlayStation 4 e PlayStation 5, né? Ó, foi disponibilizado ele foi tentar hoje. Comprar. Resumindo, custa R$13. Ele vai comprar o Siphon Filter clássico no Play 3. Olha o que acontece, minha surpresa, prestem atenção nisso aqui. Ó. Não é possível comprar este produto no momento. Por que será que eu não tô conseguindo comprar, hein? Por que será, esse cara, o Kenzeira, é do PlayStation, viu? Ele gosta de PlayStation, tudo. Rapaziada, vou mostrar o motivo porque não tô conseguindo comprar. Porque agora a Sony aumentou o valor deste produto para R$ 53,90. Exatamente o mesmo jogo. Então, o que aconteceu? Ela desabilitou aqui do PlayStation 3 para mim não poder comprar, para poder comprar a versão de R$ 53,90. Cara, sacanagem, hein? Na moral, velho. Aí o que acontece? O Kenzeira fez essa crítica. Rapaziada, Kenzeira aqui, boa noite. Você não consegue comprar o jogo no Play 3, sem motivo nenhum, ó, do nada, aparece aqui que você não consegue comprar, pra te forçar a comprar essa versão de R$ 53. Ou seja, de R$13 vai pra 50, de 13 vai pra 53. Praticamente 5 vezes o preço, né? E aí ele fez uma crítica. Com razão. Pô, estão querendo ferrar o cara. Fez uma crítica. Aí o que acontece? O que eu fiz? O Under colocou assim, eita, né? O Under colocou esse eita. Eu fui lá, o que eu escrevi? Escrevi assim, ó. Aí, se eu critico isso, estou fazendo flame, né? Aí marquei o Jorge Ribeiro aqui. Cobrar quase 5 vezes mais caro e não deixar comprar Play 3, tá tudo certo. Não pode falar nada. Qualquer crítica, independente, porque esse cara é o seguinte. Esse cara, tudo que eu critico, eu tô fazendo flame. Entendeu? Tudo é flame pra ele. Né? Aí eu marquei, falei, viu? É flame também isso? Cobrar 5 vezes mais cara? Então, aí eu fui lá e falei... Aí ele já me bloqueou aqui, viu? Aí ele escreveu assim... Problema é que você só critica um lágrido. Se eu tivesse tempo, faria essa análise, blá, 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 blá. Aí eu escrevi aqui, ó. Seu problema é me julgar sem acompanhar meu trabalho. Se você acompanha, sabe que eu critico a Microsoft. Tanto é que tem vários vídeos criticando. Inclusive esse último no evento, que eu achei fraco. Aí falou, assisti meu vídeo... Aqui não vai estar... Aqui não vai estar... Ah, ele excluiu, ó. Ó, ele excluiu. Ele não assistiu meu... Ó. Ele não assistiu... Resumindo a historinha, que eu não vou ficar mostrando tudo isso aqui, né? Resumindo a história. Ele não assistiu o meu vídeo. Ele só acompanha os tweets e sai me julgando e ainda fala que eu tenho que ser humilde. Eu falei, velho, eu vou lá ser mais humilde. O cara não acompanha o meu canal. O cara não acompanha os vídeos. E agora me bloqueou. Agora me bloqueou. Pirou na farofa. Entendeu? Aí eu marquei o Duff, eu marquei os caras, por quê? Por que eu marquei aqui, né? Ele falou assim, quer ver, ó? Ele tinha colocado uma postagem dizendo assim, ó. Que eu sou igual. Ele falou assim, você é igual... Porque eu marquei o Marginal, o Duff e o Doug, né? São canais de Flame, né? Aí eu coloquei assim, falei, ó... Aí, Duff, Marginal e Doug, sou praticante de Flame porque critico as palhaçadas da Sony. Então eu sou praticante do Flame, falei pra ele. Eu ia zoar até o Marginal, falar assim, eu sou Flame agora. Eu ia zoar, porque se eu critico a Sony, eu tô fazendo Flame, eu sou do Flame, né? Aí o cara não aguentou, né? Aí ele não aguentou, resumindo, peidou na farofa, excluiu o tweet e me bloqueou. É o que o Duff falou, ó. Fazer o quê? Esses imbecis não sabem a diferença entre zoar e criticar. Existe uma diferença, viu, gente? Ficar zoando a Sony é uma coisa. Ficar zoando é uma coisa. Criticar é outra, cara. A empresa faz merda. A empresa cobra 5 vezes mais o preço de um jogo.
A empresa cobra o update. Se você critica, você tá fazendo flame, entendeu? Eu não posso criticar. Ah, mas você é do Xbox. Caralho, velho. Tá fazendo merda. Quando a Microsoft... Eu sempre zoei, não, né? Sempre critiquei a Microsoft quando eu achava extremamente zoado esse negócio do... Valeu, Michael T. Obrigado pelo sub aí, cara. O que é isso aqui? É o trailer? Começou e parou? Os caras não sabem separar. Os caras não sabem separar. Abra o restante do post do cara do vídeo. Não tem, ele bloqueou tudo. Ah, o Wander tá lá discutindo. Não dá pra ver aqui, ó. Não dá pra ver. Eu tenho que abrir em... Ele me bloqueou, né? Do cara que postou o vídeo do Coroas? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Notificações, cadê do ano? Cadê? Vou pegar o Kenzer aqui. Aqui. Ó. Salve Jair 9B. Ainda não saiu nada aqui. O que aconteceu? Ainda fui cobrado como se tivesse comprado o game. Ah, meu Deus, cara. Olha isso, velho. O negócio deu erro e ainda cobrou, cara. Não, mas eu não posso, viu, gente? Eu não posso criticar isso, cara. É errado, gente. Não critiquem. A empresa tá atacando no rabo do cidadão. O cara tá sendo diretamente... O cara tá sendo literalmente explorado. Tá sendo... explorado não. Acho que a palavra correta seria... prejudicado. O cara tá sendo diretamente prejudicado e eu não posso criticar, cara. Não pode, cara. Meu Deus, cara. Tá sendo lesado na cara dura. Tweet. Besteira, fala você agora. Estou dizendo que acompanho você por aqui. E você é fiel praticante de Flame, sinto dizer. Ele fala que eu sou fiel praticante. Eu criticar isso aqui é ser praticante do Flame. Cara, na boa. Se isso é ser praticante do Flame, então eu sou praticante do Flame. Sou mesmo, critico mesmo. Se isso é ser praticante do Flame, eu vou continuar criticando a vida inteira, cara. Vou continuar. O cara não pode comprar o jogo, é cobrado, não tem o jogo, cobra-se de uma coisa que não tem o jogo, e se ele quiser realmente o jogo, tem que pagar 5 vezes mais. Mas aí, então o que seja de Flame, cara? Então tá. Mano. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Foda, cara. Foda. Não dá pra ser conivente com isso aqui, cara. O jogo custa 5 vezes mais e o cara ainda foi tapeado, cara. Meu Deus do céu. Isso aqui é zoado, cara. Por que cobrou isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Ele tava tentando comprar, ó. Aí aparecia isso aqui, ó. No momento. Não é possível. Ainda bem que esse cara gravou o vídeo, né? Ainda bem que ele gravou o vídeo, porque senão iam falar que ele tá fazendo... Opa, começou. Aqui tem também? Deixa eu ver. Não, no YouTube não tem nada, né?
Deixa eu ver. Não sei, Diego. Pelo que ele falou aqui, não, ó. Ele escreveu assim, ainda foi cobrado como se tivesse comprado o game, ó. Entendeu? Boa tarde, Guilherme. De qualquer forma, isso aqui é zoado demais, cara. Isso aqui é zoado demais, velho. Isso aqui é zoado demais. Isso aqui é muito zoado. E vou continuar criticando sim, cara. E se isso aqui não é... isso criticando porque era Sony, não. Se a Microsoft fizesse algo assim, eu ia criticar do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito. Se a Microsoft estivesse fazendo uma palhaçada dessa aqui, eu ia criticar do mesmo jeito. Acontece que... nos últimos anos, né? A maior parte das cagadas quem tá fazendo é a Sony, cara. As maiores cagadas é cobrando por atualização. Essa cagada aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa palhaçada... Não trazendo o streaming pro Brasil. Sendo que a Microsoft já tem. Entendeu? Então, o evento de domingo, eu assim... Não, a Microsoft faz cagada, lógico faz. Mas nos últimos anos, quem tem feito mais cagada, na minha opinião, é a Sony. As cagadas que a Microsoft fez, que eu lembro, eu critiquei. Todas. Não lembro de... Ó, os Games with Gold aí, ó. Os últimos Games with Gold, ó. Quem acompanha o Twitter sabe, ó. Eu coloquei um simbolinho de vômito ali, cara. O negócio eu achei tão merda que nem pra criticar eu... Falei, não preciso nem criticar. Só colocar um simbolinho de vômito já é suficiente, cara. Não precisa. Tá uma bosta, cara. Cadê? Esse aqui também ele ficou puto. Ele falou pra mim que isso aqui é Flame. Eu pegar a imagem, isso aqui é Flame, entendeu? Colocar que vai sair no PC é Flame, entendeu, gente? Falar a verdade é Flame, tá? Porque isso aqui é mentira, viu? Days Gone não tem no Torrent, não tem no PC. God of War também não foi pro PC, viu? É tudo ilusão, viu, gente? Não tem, viu? Ó, isso aqui, ó. Ó. Isso aqui não existe, viu, gente? É só uma ilusão, ó. Ó, é tudo fake, viu? Ó, God of War aqui na Steam, no PC. Não. Se eu digitar aqui no Google God of War Torrent, é tudo fake, ó. Aqui, ó. Tudo fake, ó. Aqui, ó. Tudo... Não existe torrent, não. Nada disso aqui funciona, cara. Não tem, é tudo mentira. É tudo fake, viu? Eu tô mentindo. Isso é Flame. Ai, meu Deus. Tá aqui, deixa eu ver só os últimos... Cadê o último? Games with Gold. Tá uma merda aquela Games with Gold, velho. Cadê? Ó, tá rolando aqui o... Cadê? Tá pegando inteiro, né? Tá bem. Cadê? Aqui também, né? Eu não critico o Xbox não, viu? Eu não critico, viu? Xbox BR aqui, não tô criticando o Xbox não, viu? Tá? Ó, eu não tô criticando o Xbox. Isso aqui não é crítica do Xbox. É o PlayStation, viu? Tô criticando o PlayStation aqui. É o PlayStation. PlayStation com o canal Xbox BR. Essa aqui também, ó. Ó. Critiquei uma menina. Isso aqui é do PlayStation também. Entendeu? Levei bloco dela também. Levei bloco dela também. Que mais aqui? Chimarrão não, chimarrão gostoso. Cadê os meusão aí? Tem um monte. Cadê? Esse aqui eu fui trollado, eu achei que ia ter evento, fiz errado. Eu mostrando a pasta... isso aqui também, né? Eu mostrando a pasta térmica do Series X, que tá tudo empetrificada também. Eu mostrando a pasta toda seca, isso aqui é bom, cara. Isso aqui é uma puta... Ó, tô falando bem do console. Eu fiquei... Pensa, cara. O que eu mais queria é abrir meu console, cara. Quem que não quer comprar um Series X de 5 fucking mil reais e abrir essa porra depois de um ano?
Pô, todo mundo quer isso, né, cara? Pô, eu sonho. Quem que não sonha? O cara compra o Series X e fala, nossa, cara, vai depois de um ano, eu vou abrir pra trocar pasta térmica, é tudo que eu quero. Afinal de contas, eu comprei um console porque eu gosto de ficar monta e desmonta, parafusando. Eu amo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Aqui, ó, pasta térmica. Você acha que ele fica perdendo tempo com isso aqui, cara? Cadê aqui o do Games with Gold? Cadê aqui? Cadê? Esse aqui é a fonte do meu petzão. Beleza, esse aqui já tava... Tudo bem que tem que limpar depois de trocentos anos. Tem que limpar, né? Ó, meia hora pra começar aqui, ó. Tem meia hora ainda. Tô tentando achar aquele do... Tô tentando achar aquele do... Que eu fiz vomitando. Fiz o simbolinho vomitando. Ah, não sei onde tá aqui. Eu dei um retweet... Eu dei um retweet com aquela carinha de... Que eu achei uma bosta. Sala, eu fiquei frustrado. Achei que eu iria montar meu Series X e ele veio montado. Putz, Tiamat, que bosta, hein, cara. Mas fala a verdade, Tiamat. O seu sonho agora, que ele veio montado, o seu sonho é trocar pasta térmica. Cara, isso é uma coisa que todo mundo que compra o console fica pensando, não vê a hora. Yes, chegou o dia! Tá lá, rapaz! A ferramenta aqui, ó. Yes, é isso aí, cara! Vou ficar lá mexendo em plaquinha, parafusando. Pô, que delícia, cara. Porra, cara, toma no cu, cara. Quem que pode fazer essa bosta aí, cara? Já comprei console porque eu não quero saber de ficar montando porra nenhuma, cara. Lá eu quero saber de ficar montando. Olha o trailer aqui. Uma coruja. Que bonitinha. Que bonitinha, coruja. Nunca tinha visto uma coruja beber água. Ó, Quem que falou aqui dos 100 milhões aqui? Quem que falou aqui? Algum tempo atrás você fez críticas fortes ao marketing bosta da Microsoft BR. Sim, é uma bosta. O marketing zoado tem que criticar. Esse negócio da Microsoft, você tem que pagar a Live Gold pra poder entrar na Party Chat e jogar free to play. Eu sempre critiquei isso. Sempre critiquei. Só que hoje a Microsoft, o que a Microsoft fez? Além de liberar, a Microsoft deu a volta por cima. Além de liberar... Além de liberar... Como é que fala? Além de liberar online grátis, agora você pode jogar grátis via nuvem. Então, pô, show de bola, né, cara? Isso que eu chamo de dar a volta por cima. Antes você tinha que pagar, agora é grátis. Não só grátis, a nuvem também é grátis. Então, pô, isso é bacana. Isso é legal. O Vinícius falou assim, Sala, não é desagradável a Microsoft gastar mais de 100 bilhões de dólares para mostrar só CG e jogo indie no maior evento dela? Então, a questão, Vinícius, a questão é... Tudo bem, gastou 100 bilhões. Primeiro que a Activision ainda não foi concluída a aquisição. Tenham isso em mente que jogo não é pastel e aquisição de empresa multibilionária, um dos maiores negócios da... Cara, uma das maiores, se não a maior aquisição no mundo dos games, não é rápido. Não é simplesmente lá o Phil Spencer, tá aqui, ó, passa o Pix aí, assina o cheque e acabou. Não é assim, cara. O processo de aquisição de uma empresa é demorado. Então, a gente ainda não tá vendo resultado nenhum dessa aquisição da Activision. Por enquanto ainda não. Tá tudo normal. Vai entrar no Game Pass, vai ter um impacto daqui a alguns anos. Agora, tirando a Activision, os outros jogos, né? Falando dos outros jogos. Novamente, aquela velha história. Jogo não é pastel. Quando que a Microsoft fez a aquisição dos estúdios? Vamos lá, vamos ver aqui. Ó, Microsoft adquire estúdios. Foi em 2018, se não me engano, né? Ó, deixa eu ver aqui. Nos últimos... Esse aqui é desse ano, ó. Matéria desse ano. Nos últimos 5 anos, o que ela adquiriu? Vamos ver. Vamos pegar aqui, ó. Como iniciou em 2017. Vamos pensar aqui. Quais foram os estúdios que ela adquiriu em 2018? Deixa eu ver.
Em 2017 adquiriu a Adobe Fine, Obsidian, a Ninja. Ó, a Ninja adquiriu lá em 2017. Foi isso? Foi 2018? Deixa eu só ver aqui. Boa tarde, sala do Flame War. Agora eu sou do Flame, cara. Agora eu sou do Flame. Guerra de console. Xbox, Xbox, Xbox. Sony wins, Sony wins. Microsoft adquire a, como é que chama lá? Ninja, né? Vamos pegar Ninja Theory, que é um jogo que eu quero jogar muito. Deixa eu ver quando que foi. Aqui. Foi em 2018, ó. Microsoft compra Undead Labs, Ninja Theory e vários outros estúdios. Então tá aqui, ó. Pá, 2018. Foi na E3, no meio do ano de 2018. Tá. Vamos supor que a aquisição foi no começo, né? Bom, vamos pensar aqui comigo. 2018. Pra se entregar um jogo AAA de alta qualidade, negócio top mesmo. A Sarah Bond já falou, eu mostrei hoje de manhã na live. São 6 anos. 6 anos pra se entregar um jogo. Se você entregar um ano a menos, você vê o exemplo do Horizon Forbidden West, que foi entregue em 5 anos e o jogo saiu, ó, redondinho, sem nenhum bug, perfeito. Jogo redondinho. Então, se a gente parar pra pensar que lá em 2018 eles já começaram a fazer jogos Ultra Mega Blaster foda, jogos AAA, blá blá blá, o correto, se for imaginar, é só fazer as contas. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 2024. A gente só vai ver o resultado desses jogos em 2024, cara. Em 2024, daqui 2 anos. São 6... Segundo, eu tô me baseando na declaração do que a Sarah Bond disse. É no mínimo... Ó, chutando... Sendo no mínimo ano que vem. 2023. São 5 anos no mínimo. Mas 5 anos a gente já sabe. Se eles entregarem um jogo em 5 anos, pode ter certeza que vai vir cagado. Vai vir cagado. Não tem jeito, cara. Então... o que eu espero da Microsoft, desse monte de estúdio que ela comprou ali, ó, essa porrada de estúdio aí, o que eu espero é lá em 2024. Se chegar em 2024 e não tiver porra nenhuma, aí eu vou falar, pô, peraí, gente, já faz 6 fucking anos que comprou essas porra de estúdio e até agora nada, não vai lançar nada em 2024, vai ser igual esse ano, aí eu concordo com a crítica. Entendeu? Mas, Sala, por que mostraram o Redfall? Ele parece que tá na Super Alpha. Não sei, eu não sei te dizer por que não mostraram a Valve e por que não mostraram o Hellblade 2. Não sei. Não sei te dizer. Talvez porque o estúdio não achou interessante mostrar agora, talvez porque eles não têm, eu não sei, cara. Pra falar a verdade, eu não sei. A única coisa que eu sei é que um jogo AAA de alto orçamento, um jogo top, na verdade... A própria Sarah Bond disse que um jogo simples, né? Na verdade, nem é jogo Mega Blaster, viu? Um jogo simples aí, o que ela falou, básico ali, arroz com feijão, é 6 anos, cara. Entendeu? Então... e Hellblade mostrou um pouco também, né? Isso é verdade, Rodrigo. Ó, a Valve eles mostraram aquele trechinho. E Hellblade eles já mostraram lá, entendeu? Já mostraram aquele gameplay, entendeu? Então... Eu entendo a ansiedade de vocês em querer esses jogos aí. Mas jogo não vai ficar pronto rápido, cara. Não vai. Não vai. Vai demorar, isso aí vai demorar. E outra coisa, né? Se já pararam pra pensar, esse ano aqui, ó, o que a Sony lançou? A Sony lançou Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e acredita-se que vai sair o God of War em novembro, né? Tudo jogo adiado. Tudo jogo adiado. God of War era pra ter saído ano passado. Gran Turismo também. Se a gente parar pra pensar, se a Sony tivesse cumprido o que ela falou lá, se não tivesse adiamento, que é pouco provável, né? A maioria dos jogos adia. Mas se a Sony tivesse lançado igual ela falou lá no passado, não ia ter nenhum jogo. Ia ser só Last of Us Remake agora. Que convenhamos, né? Pagar 350 pau do mesmo jogo pela terceira fucking vez. Zoado, né, cara? Zoado. O cara que comprou... E o cara que comprou do Play 3 e do Play 4? Não vai ter um desconto, não vai ter nada. É só...
350 conto no Lololó e Chablau, cara. Então, vai demorar, gente. Mas lançou The Last of Us 2 e o Homem-Aranha? Nossa, mas peraí. Peraí, vamos lá. Peraí. Lançou Last of Us, lançou em 2020. Ué, e o Xbox não lançou nada em 2020 e 2021? Não saiu nada? Não lançou nada? Ué, o que você tá falando? Não saiu Forza Horizon 5, não saiu Halo Infinite, não saiu uma porrada de jogo ano passado? Teve um monte de jogo, joguei um monte de coisa ano passado, cara. Saiu Psychonauts, é uma porrada de jogo, cara. O que tem a ver uma coisa com outra? Tô falando esse ano. Esse ano. Os jogos que a Sony lançou esse ano é tudo adiado do ano passado. E Last of Us também foi adiado pra caralho, né? Isso aí foi adiado trocentas vezes. Então. Mas o que tem a ver 2020, Vinícius? O que a gente tá falando de 2020? Sala, agora pergunta esses caras se cobra jogos novos que já jogaram que tem lançado. Então, aí entra outra questão, né? O Vinícius aí deve ter jogado tudo, né? Pra tá cobrando, pra tá tão preocupado, ele deve ter jogado tudo, né? Com certeza, se olhar no GT do cara, já jogou... Nossa, jogou tudo, né? Com certeza deve ter jogado tudo. Já... Ou você não vai fazer que nem o Lux. Ah, eu não gosto disso, não gosto de... Aí é que nem o Lux. Ah, eu não gosto de FPS, eu não gosto de TPS, eu não gosto de... Resumindo, não gosto de porra nenhuma, só jogo PUBG. Tá, então por que você quer jogo novo? Pra nada, só pra mim ficar aqui enchendo o saco seu, sabe? Só pra isso. Porque não interessa, a Microsoft pode lançar 1 bilhão de jogo. Todos os jogos do planeta a Microsoft vai lançar agora. Não vai jogar nada, vai continuar no PUBG. Então, é isso aí. Sala, você já viu o Xbox Keystone? Cara, eu acho uma proposta legal. Esse lance de ter um aparelhinho, né? Eu achei bacana a ideia. Vai ser bom pra quem não tem... Deixa no automático mesmo. Vai ser bom pra quem não tem... Deixa eu tirar o corte aqui, o bagulho. Vai ser bom pra quem... Que nem eu, por exemplo. A minha TV não é Smart TV. Então, se eu quiser colocar ali... Vamos supor, o cara tem uma TV que não é Smart TV. Ou, por exemplo... Ou, por exemplo, o cara tem uma TV da LG, tem uma TV da outra marca ali que não seja da Samsung. Eu imagino que vai vir um aplicativo também para essas TVs. Mas, enfim, vamos pensar que não vai vir. Vamos pensar que a Microsoft fica só na punhetagem com a Samsung, tá? Ok, eu acho zoado, mas foda-se. O cara que tem uma TV LG e quer jogar via nuvem, se ele não tiver paciência de esperar, ou se ele quiser ter um negócio, ele pega esse aparelhinho aí, entendeu? É uma boa. É melhor comprar o videogame. Agora, o preço disso aí também não sei, né? Tem que ser mais barato, né? Então... é uma boa, cara. Porque na verdade é o que a gente já tem no celular, a gente já tem no PC. No Xbox também, o streaming vai ser um aparelhinho pra TV que não tem. Porque o cara que comprar uma TV nova, ou se não, nem isso, viu? O cara que tem uma TV mais antiga, não tem ali, o cara que não for que comprar a TV nova lá da Samsung a partir desse ano, as novas que tem esse Game Hub, vai ser uma boa, entendeu? Então, eu acho uma boa. Eu não acho ruim, não. Deixa eu tirar a musiquinha daqui, que já tá rolando 2 musiquinhas, né? Aí não dá, 2 musiquinhas não rola. Então, eu acho uma boa esse lance aí. Você ter um dispositivo, entendeu? É verdade, tem que ser um preço acessível. $100 eu acho salgado, hein? Ó, falando em preços, Emet, eu paguei R$180 do meu Chromecast. Na minha opinião, esse aparelhinho do Xbox tem que custar nessa faixa aí. Um precinho bom ali, na faixa de 100
a R$150, nessa faixa. Mas aí vai ser para um público específico, por exemplo, o cara que não quer jogar... Pra que vai servir isso aí? Pro cara, por exemplo, você tem uma TV. Pô, tem uma TV que nem eu, tem uma TV de 60 polegadas de plasma. Só tem entrada HDMI. Pô, cara, não vou gastar 5 pau no Xbox, né, velho? Gastar 5... Mas eu queria jogar na sala. Não quero ficar com o meu celular ali. Sabe que não tem esquema pra mim jogar Xbox sem precisar do Xbox? Você compra esse aparelhinho, coloca ali, ó. Chablau, cara. Acabou. Entendeu? Não, como que essa é bom, cara. $100 não é uma... Nos Estados Unidos é uma... Ah, mas mesmo assim, nos Estados Unidos podia ser mais barato, né, Adriano? Podia ser lá nos Estados Unidos, podia custar, sei lá, baratinho, né? Eles têm que fazer um dispositivo. Porque, cara, vamos falar a verdade. Você vai comprar um dispositivo só pra jogar via streaming. Só isso. Não, tipo... Não, eu acho, né? Que não vai ter mais coisa, né? Navegador. Não acho que vai ter o YouTube. Entendeu? Eu acho que $100 é caro, velho. Não deu tempo, Dalgax. Eu só almocei e já vim pra cá. Não deu tempo de ver porra nenhuma, cara. Não deu tempo de ver nada. Agora eu tô usando uma 32 Full HD que não é Smart igual a sua. Então, por exemplo, se o cara... Vamos pensar. Se o cara tem uma TV que não é Smart, ou ela é uma Smart antiga, às vezes é uma Smart que não tem mais suporte, sei lá, vai saber. Uma que não tem a porra do aplicativo. Ou não seja compatível e tal. Isso aí vai ser show de bola, cara, esse aparelhinho. O cara põe ali. O podcast é hoje às 8h30, Dalgax. Hoje às 8h30 eu vou estar no Corosas em Debate, eu e o Edu. A gente vai estar lá no podcast lá. Então... Eu acho show de bola, cara. Não vejo nada demais isso. Ah, mas isso vai matar o Xbox. Ai, tudo vai matar o Xbox, né? Tudo. Tamo junto, Tiamat. Tudo vai matar o Xbox, né? Tipo, o que vai mudar pro cara do console ter um aparelhinho que o cara joga na TV? Porra nenhuma. Vai mudar. Ah, Sala, mas você não acha que vai ter gente que vai vender o Xbox pra comprar um aparelhinho só pra jogar via stream? Vai ter uns caras. Faça, seja feliz. Foda-se. O que muda? Ai, muda que agora eu tô jogando o meu, sei lá, vamos pensar um jogo aí. Eu tô jogando o meu Gears, mas agora não é o Gears nativo direto, eu tô jogando via nuvem. Tá, continua sendo a mesma conta, o mesmo jogo e foda-se, tá pagando assinatura igual. Então, é uma opção a mais, cara. E quanto mais opções, melhor. O que importa pra gente que é do console? O que importa pra mim do console? Sai jogo pro console e acabou. Vai sair pro Xbox? Vai, então acabou. Ah, se vai ter pra nuvem, se vai ser multiplataforma, se vai sair no PC, se vão enfiar no cu, caguei, cara. Faz o que você quiser. Traz o jogo aqui pra mim, acabou. Vamos falar de um exemplo mais prático, vamos ser mais prático. Mês que vem vai sair, vou falar um exemplo prático e mais próximo, né? Mês que vem já deram a data aí da DLC do Forza. O que muda pra mim se vai ter via streaming, se vai ter no PC, se sair no PlayStation, se sair no Switch, se lançarem isso daí, sei lá, se pegarem lá e lançarem no Android. Cara, eu caguei, cara. Caguei, faço o que quiser. Vai ter no Xbox? Vai, vou jogar aqui, acabou. Day One, vou ligar meu Xbox ali, acabou, baixou, um abraço e chablau, cara. Vou estar lá jogando aqui no Xbox. Se o cara teve que jogar, eu quero que você foda, cara. Caguei, cara. Tô nem aí. Por mim que saía até no PlayStation, cara. Não deu problema nenhum. Por mim, tudo seria multi, cara. Pode sair o Forza lá, foda-se. A única adendo que eu faço com relação a sair em outras plataformas, a única coisa que eu não gosto, que eu sou contra, é o crossplay obrigatório. Né? Você é obrigado a jogar com o cara do PC cheio de hack. Aí é zoado. Porque aí você vai jogar, por exemplo, você vai jogar um Eliminator da vida lá, o filho da puta tá com hack. Faz o carro voar, sair a 500 por hora em 5 segundos. Aí é zoado. Fora isso... Não, essa DLC aí é Day One, cara. Então, eu acho que vai ser show de bola. Eu compraria para deixar na cozinha. Ó, quer ver uma coisa boa desse aparelhinho? Quer ver uma coisa boa?
esse aparelhinho aí. Eu pretendo, dependendo do preço, né? Esse de nuvem, eu pretendo ter um. Imagine, você vai... Ó, pensa só. Você vai na casa de alguém aí, de um amigo, tudo. Ou você vai viajar, vai ficar num hotel. Ou na casa de um amigo, tal. E o cara não tem Xbox. Você pega o aparelhinho, pluga ali, conecta na internet, controlinho na mão. Controlinho aqui, ó. Pode ser o controle do Play também, viu? Não precisa ser esse aqui. Quem gosta do controle do Play, eu acho que o único que não vai funcionar é o 360. Mas também, né, do 360, puta que pariu, né? Se bem que eu não sei não se não funciona o 360. Acabou, cara. Acabou. Entendeu? Conecta ali e chablau, velho. Você vai poder jogar em qualquer lugar. Assim, é lógico que tem que ter um preço acessível, né? Se vier por R$500, vai pra puta que pariu. E vou criticar, hein? Se vier por R$500, vai ter flame. Vai ter flame, hein? Então agora é assim, não é crítica mais. Não vou criticar, agora vai ser flame. Se vier por 500, então vai ter flame. Eu vou fazer flame, hein? Ah, tem que... o Chromecast custa 180 pau, Guita. Eu não quero que seja mais caro que Chromecast, não. Vai tomar no cu, rapaz. Ah, se for mais R$500, vai pra puta que pariu. Vai se ferrar. Tem que custar uns 150 conto, cara. Tá ótimo. R$150 tá ótimo, velho. Ah, se for 500 conto, você tá maluco. Cara, 500 conto, mano. 500 conto é metade do preço de um... Quase metade do preço do One S. Fire Stick 4K. Então, mas pera aí. O Fire Stick é 4K. Esse aparelhinho, pelo que eu vi, não vai ser 4K. É um aparelho 1080. Até porque o streaming é 1080, né? Tem que vir no doce. Com relação à expectativa desse evento aí, eu espero que eles anunciem Scalebound. Espero que também eles tragam de volta a Lionhead, né? O estúdio lá do Fable, eles vão trazer de volta. Rise of Rome 2, minhas expectativas são baixas. Rise of Rome 2, Crysis 4 exclusivo. Que mais? Bayonetta 3 também pro Xbox. E o resto pode vir qualquer porcaria que eu não vou querer mais nada. Não quero mais nada, só isso, entendeu? Só isso, só. Entendeu? Na verdade, eu vou ficar... Se eles anunciarem Scalebound, eu vou ficar até decepcionado, né? Porque já é pra estar saindo 2, né, cara? Vamos ser sinceros. O 1 já... Pô, lançar o 1, cara, não. Lança o Scalebound 2 já, pô. Já emenda o 2 ali, né? Quantum Break 2 também. Quantum Break 2. Não, que Game Pass, Luiz? Tudo isso que eu tô falando vai vir tudo na Gold. Que Game Pass do caralho? Tudo isso na Gold, cara. Live Gold com tudo isso aí, cara. Isso que eu chamo de otimismo, cara. Isso chama-se otimismo, tá vendo? Você tem que pensar positivo, gente. Otimismo. Imagina que foda. Aí sim, cara. Sala, só compra se vir desmontado. Edição Playmobil pra mudar. Ah, é verdade. Outra coisa, né, Tiamat? Tem que parar com esse negócio de vir console montado, né? Eles deveriam mandar o console já com as ferramentas a gente montar em casa, ficar dando pastinha. Pô, cara. Decepção, né, cara? Você compra o console e vem tudo montado pronto, cara. Eu queria poder montar, colocar pasta térmica, testar ali, dar overclock. Isso aí que é legal, cara. Essa parte de jogar aí eu dispenso. Essa parte de jogar aí... Tá em baixa, né? Esse negócio de jogar, não. Sei não. Não tá em alta, não. Resgatou o pastelão. Ah, cadê o overlay da Twitch? Tinha esquecido dos memes. Ativei agora. Não resgatou à toa, não. Agora tá ativado. Cara, esse meme do pastelão é muito bom, cara. Esse meme... O Dolinho dançando é... Ó. Quando o Xbox desmontado assim, já era, viu? Ó, o Thanos dançando ali com a bundinha, cara. Muito bom, cara. Significa sejam todos bem-vindos a essa plataforma maravilhosa. Tem que fazer igual a Apple, só vem o console contribuir com o meio ambiente. Não avance muito,
Amazing. Imaginei a cena. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no YouTube o tempo. No YouTube tá mais atrasado, viu? No YouTube tá 7h53 e aqui 7h30. No YouTube tá mais atrasado. Eu vou ver pela Twitch, é melhor. Meme do Marcelo Pastel e o suco de caju. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Tentando ver o que é isso aqui. Pastelão do Hermes e Renato. Pastelão Hermes. Deixa eu ver. House. Tá uma merda com esse copo de. Mas é o pastelão. Abaixo ao pastelão. Abaixo ao pastelão. É isso que ele tá falando. Perguntar aqui que ele tá falando, né? Ó. Pelo caralho, enfia o pastelão no cu. Essa porra tá uma merda com esse copo de caju. Abaixo ao pastelão. Abaixo ao pastelão. Agora que eu entendi. Abaixo ao pastelão. Ficou bom, com o Dolinho ficou bom, cara. Não acho que vai ter nada disso, Vars. Não acho que vai ter novidade de Ubi, nada disso. Eu acho que vai ter mais do mesmo. Eles vão pegar agora os jogos e tacar linguiça, entendeu? É linguiça no loló do povo, aí. Não acho que vai ter novidade de Game Pass, não. Hoje vai ser só linguiça. Mas Scalebound 2 vai vir na Gold, hein? Confiem. Hoje vai ter linguiça pra caralho, viu? Nossa, eu esqueci. Agora que eu lembrei. Eu nem fiz chamada no YouTube, nada, cara. No Twitter eu fiz? Deixa eu ver. Eu nem postei nada. Eu comecei a fazer live aqui. Deixa eu colocar aqui. Falta 4 minutos pra começar. Tudo bem. Dá tempo. Eu não fiz as postagens aqui. E olha que eu fiz a miniatura, cara. É que também eu voltei rápido, né? Isso que dá ficar tretando. Fica tretando e esquece de colocar os anúncios. Comandos 3 no Game Pass. E o evento do Assassin's Creed, será que anunciaram coisas novas ou ficou só na punhetação? Vamos ver. Certeza que foi só punhetação, cara. Cara, um evento pra ficar falando mais do mesmo, né? Que ninguém quer saber. Ai, hoje vamos ver o gameplay do Origin 60 FPS que ninguém nunca viu antes, cara. Oh my gosh.
Pelo amor de Deus, rapaz. Os caras... Sabe o que acontece? Os caras se perderam na linguiça, cara. É tanto enchimento de linguiça. 2 DLC grátis pro Valhalla. Pro Valhalla. Anunciaram mais conteúdo pro Valhalla e anunciaram um evento pra setembro pra falar do futuro da franquia. Pera aí, eles estão fazendo um evento pra falar... nós estamos fazendo um evento pra falar do próximo evento. Que porra é essa, cara? Um evento pra falar do outro evento? Aí vai chegar no próximo evento, então, nesse evento que a gente anunciou no evento anterior, nós estamos provando que nós vamos ter um outro evento. Aí você vai entrar num loop de eventos e eventos. Não, agora vai ter o próximo. Que isso, cara? Que porra é essa, cara? Os caras fazem um evento... cara. Vou deixar pra ver amanhã isso aqui. Vamos ver. Evento pra anunciar evento. Porra. Chegaram no limite da linguiça, hein, cara. Caralho, mano. Caralho. Boa tarde, GameSpec. Hoje eu vou deixar os memes, hein. World premiere. World premiere. Exclusive. Exclusive. Deixa eu ver, tá rolando... Nossa, tá rolando um puta blé 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 maroto aqui, hein? Claro, em Valhalla existem aspectos mitológicos, mas não é o foco principal do jogo. Mesmo as pessoas jogarem o Sarda tá traduzindo aqui, a gente vai ver depois. Amanhã a gente vai ver isso aqui. Entendeu? Então tá rolando um evento aí, mas pelo amor, cara. Tô de boa, hein, cara. Esses eventos que não fala nada com nada. Tô de boa, hein, cara. Vamos lá, 7, 6, 5. Agora sim, vamos ver. Isso aí vai ser a versão com linguiça, né? Agora vem a versão com... Tomara que mostrem alguma coisa a mais de gameplay, né? De qualquer coisa, né? Vamos ver. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Extended. O cara não sabe nem o nome do evento. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like is there one that's not O cara extended? questionando por que tem que ter extended, cara. And that's why? we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just Ele tá dizendo que o cara nem sabia que tem um que era extended e outro que não é, cara. Você vê o mundo que esses caras... Não, a câmera é o Guitar. A câmera o cara fez pra concordar. Entendeu? Ele fez assim, balançando pra concordar. O cara falou, tem uma versão estendida e outra não? Aí o cara falou sim. Esse tava fazer piadinha, né? Mas ficou podre pra caralho, né? Mas tudo bem. Não, se eu falei que ficou podre é Flame. Desculpa, gente, não ficou podre. Ficou legal pra caralho, bom pra cacete. Já não é mais Flame. Ufa, que bom, cara. Me livrei do Flame, cara. Se eu falar que ficou podre, vira Flame. Nossa, que criativo! Ai, que criativo! Criativo meu ovo! Criativo meu ovo! É piada pra americano. Agora vai, hein? Agora vem Scalebound 2 Rise Son of Rome 7 Minecraft 2 O Redfall eu gostei. Redfall eu curti. Eu não suporto mais. O Valdemiro chorando com a imagem repetida ficou bom. Ficou bom.
Aguenta, tem que ver tudo de novo. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Game Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Deixa eu ver se tem a... Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin Deixa eu ver with a se no special look YouTube at how tem our legenda. fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. And new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look I love at coming how to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's Os jogos têm uma habilidade de trazer as pessoas juntos, aquele blé blé blé, né? It's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that Os caras conversando, ó, isso é uma coisa legal que eu gosto do Xbox, ó. Os caras conversando com os fãs, cara. O Phil Spencer, o Matt Booty. Yeah, you know, I think Matt this is our Booty, né? biggest lineup ever in terms of just diversity Matt Booty. of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously have Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited. Não tem em português legendado. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do. Ó, isso aí é uma coisa que infelizmente não tem no Brasil, né? And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. Aquele lab lá, né? Eu acho que o evento vai ser isso aí, ó. Esse monte de blé 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 aí, oba oba. E valeu, acabou. Coffee 100 Presents? Que jogo é esse? State of Decay 3. A versão State of Decay Medieval Edition. Ah, é o Valheim, verdade, é o Valheim. Que não apresentaram, né? O Valheim ficou faltando, né? É o Valheim. Ou Assassin's Creed Valhalla Indie. Esse é o Valhallinha, Assassin's Creedinho, Valheimzinho. A versão com baixo orçamento. Valheim. Esse aí não tinha mostrado, né? Ficou faltando, né? Fez uma falta, nossa, Valheimzinho. Doeu até no meu coração. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76.
Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Vai falar da Look, decisão with all the de time adiar. that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are Agora tá going to meet explicando por our que que adiou o players' jogo. expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office. And, that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and O que ele tá falando é o óbvio, né? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the Exatamente, Bruno. É showcase mais ou menos started with isso. Sounds good. Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station and Prey. Embora eu não seja fã de Dishonored, Arcane é um estúdio muito bom, né, cara? The way they are. They're also big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide. Ah lá, o lance de você ter liberdade, ser mundo aberto, né? Isso vai ser legal. This area, we're not going to tell you how. We're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. Eu não tinha. There's great characters and interesting. Eu não tinha me atentado que o Redfall vai ser mundo aberto, né? Isso eu achei legal. They want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. And I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane? I mean, look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, up to 4 players. And so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2. Mas vai ser só isso, cara. A versão estendida é blé, 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 cara. Se vocês estão esperando anúncio de coisa nova, não vai ter, não. É só isso aqui, viu? Those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends. Esse jogo aí me surpreendeu. Sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it. Esse jogo não tava dando nada pra esse jogo. Saw some of that in the demo that we showed. I think achei que ia ser uma bosta e no fim me surpreendeu, gostei, cara. Vou querer jogar ele. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. E tá falando que você vai poder jogar single player sozinho se você quiser. Se você quiser jogar com os amiguinhos também. O jogo está sendo projetado para ser equilibrado tanto sozinho quanto com os amiguinhos. It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer eu gostei bastante do Redfall também. As well as this one that we cara, just saw, coopzinho com os amigos ali vai ser bem legal. Só espero que eles não fodam gostoso com as conquistas, né? Redfall unique. Again, it's one of those things like if you, eu não gostei do que tinha vazado, não, like Diego. Combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies, and so it's the same game. But I think that would be doing a disservice. That it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, Layla. Eu gostei que não é um jogo exagerado de inimigo, e aquelas hordas de inimigos genéricos que você fica matando. E tem uma pegada também com o sniper, né, cara? Então, eu achei legal, eu gostei. All of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day and it'll
look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element that makes their game so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited for Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy, because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming. They're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to make sure you have a fun experience. Da comunidade Elder Scrolls, like, that is such a huge que é uma part comunidade unida, são legal para ajudar e blá blá blá. Whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now. At this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we Galera falando que Redfall parece Left 4 Dead. This franchise did not start with Bethesda. It's one that we eu acho que a única similaridade do que eu vi é o fato de ser co-op 4 players e like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this Left 4 series has Dead não é done, mundo aberto, what it né? meant to us as players when we went and played those games, played the original Fallout 2. Eu acho que tem nada a ver uma coisa com outra, cara. And sort of growing and finding an even, não é zumbi, é vampiro, né? Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76 is something we really want to celebrate. And honestly, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76. And just honestly, how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we're also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing, and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly, how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. That 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly, one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that. Mas não tem como, Rodrigo. Você tá falando que deve esquecer o 76. Tem 12 milhões de malucos jogando, cara. Tem uma comunidade gigantesca de Fallout 76, velho. Breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city. Just amazing. Dog fighting. Just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. And like, no, it's about creating this huge Tem 12 milhões de malucos jogando Fallout 76, cara. Completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out
what is fun for me? Do I want story? Do I want to join factions? Ele tá falando do mundo sandbox gigantesco, né? Tem um monte de coisa pra fazer, entendeu? The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed Nós não to do. quisemos colocar muitos limites no que o player quer fazer ou não. And then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's you could spend thousands of hours eu só acredito vendo aqui, Mineirão. 1000 planetas eu só acredito vendo. Pra mim isso aí... But you could also be about exploring Senhor de 1000 planetas eu não acredito não. And that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want to kind of se tiver 1000 planetas vai ser aquele 1000 planeta Ctrl+C, Ctrl+V. Oh, there's a cool side quest that I got, but you know, I want something that sort of leads me through because I'm a little, you know, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create. O jogo tá with your own bonito, não vou stories mentir and the não. way that O you Starfield tá solve bonito. problems or choose to spend your time in this world we've created. I love that, and you know what you said about quero ver na hora de entregar, né? Those moments that maybe you experience that I don't. Like, those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot. That sort of water cooler moment. Exactly. Of like, you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you can do that? Like, oh yeah, you can do anything. Like that, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. And when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships. So I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be, in addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus. Absolutely. I mean, you know, look, if you look at a game like Skyrim, which, like, everybody's played Skyrim at this point, it can, you know, a combat is a big part of that. Unless you decide it's not. Like, if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and make potions and, like, live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, you know, providing a lot of different skills that sort of determine how good you are in combat, combined with all the different weapons in the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of paint a picture of just how broad or how deep the rabbit hole goes. Olha o tamanho da galáxia aí, ó. And you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was when I'm watching the video, the demo, what I saw, and it really caught my eye, is around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree. As naves são customizáveis. Cosmetically, I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that you could do if all you care about is cosmetics. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building? What do you want it to be good at? What trade-offs are you willing to make or not? And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, you know, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, you know, what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to
put into that or not? Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it? Absolutely. I mean, just as you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. A minha aposta é, até agora tá certo, hein? Eles não vão mostrar nenhum gameplay novo do que eles já apresentaram. Não vão mostrar nada. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. Pô, But Playground first, Games let's me hear from the interessa. creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Battle Royale Games. Ai, credo. Ah, não posso falar que é credo, senão é flame, né? E tem que gostar. Nossa, cara, Battle Royale de... com um chaco. We are glad to share Naraka Blade Point, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Blade Point to consoles for the first time. You could play the game on Xbox Series X and S, as well as Windows next week. We're also joining Xbox Game Pass, a platform with a huge player base. Bleeding Edge que deu certo, é? Naraka has been so well received on the PC platform. I am so grateful to the players for their love and support. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters with unique personalities. Each hero draws from different civilizations and cultures. Battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Muito bom, hein? Perhaps you'll engage your foes in samurai combat, katanas at the ready, or maybe you'll use Persian assassin techniques and strike from afar. With your grappling hook, you can Cara, esse jogo eu até acharia se fosse free, né? Se fosse grátis ainda vai, mas pô, tem que pagar pra jogar essa porra aí, cara, genérica aí, mano. Pagar pra jogar esse jogo genérico. That's Naraka's underlying design philosophy. That you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass destruction. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a pagar pra jogar isso aqui é foda, hein? Or cast fireballs as a sorcerer, the choice is yours. We can't forget to mention our unique face customization system too. You'll never need to worry about running into a doppelganger on the battlefield, because you're able to edit your hero's features to your heart's content. Colocaram a foto do Phil Spencer ali, ó. Colocaram a foto do Phil Spencer. Naraka's first launch anniversary. Vocês viram isso? Colocaram a foto do Phil Spencer ali. Releasing together with the Xbox. Melhor parte do evento, hein? Melhor parte do evento, colocaram a foto do Phil Spencer ali, gostei. Ficou bom, ficou bom. We've seen similar weapons in other games. Ficou bom, cara, gostei. But here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the twin blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Blade Point has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited-time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked for a campaign modo mode. campanha. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. Players will see the first chapter of our campaign. Oh, vai ter modo campanha? Form teams of 3 to take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are two entirely different games. Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have. A campanha desse daí até vai, hein? Coopzinho até vai, uma campanha. Agora esse online lixoso aí, tô fora. Join Naraka later this year. Naraka is launching on Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd,
and it's included with Game Pass at launch day. Exclamação B, Now's Mrs. your Sky. chance to dive into the world of Naraka Blade Point. 快来体验我生无拘吧。 23 de junho? Semana que vem já. Naracão no Lolazão do Povo. Ai, vou mijar, cara. New Turn. A hora que eu li. A hora que eu leio New Turn Game, jogo baseado em turno, eu vou mijar. Well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? Não acredito que esse jogo tá assim. And when your people Não speak, acredito. would you listen? How would you lead them in this new world? History is filled with moments of greatness. But these will be yours. Você tá de sacanagem, cara. Não. Não! I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara. And I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization V. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like, if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the players that when you play is different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Ara helps you remix, Fifinha tá chegando no Game Pass, hein, gente? Right, history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today.
So if you head over to the World website, you premiere. can sign up for the World Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you'll have a chance to play. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Aura. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated story mode. Here's Adam Brennicke and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Grounded. What can players expect from the 1.0 launch of Grounded? The big one, of course, is going to be a complete game, and that means story, right? From beginning to end, you can play through, why are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you going to get home? And I think those are like the big questions that people are asking about Grounded. Os caras falando não. Originally, we really just wanted to make a survival game. And one of the jokes was, hey, what if we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. Things started coming to life as we did the initial prototypes and seeing some of the cool things, like the first time we added the spider into the yard, seeing the reactions of people in the office, even jump scares, people screaming. The team is very small. It's the smallest team I've ever worked on at Obsidian. I wanted everyone to be able to participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community and how we're building the game in game preview and early access. That's probably one of the big successes of the game, is how close we work with the community and take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. For a game developer too, that Os is caras já postaram aqui. a huge thing, just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make Colocaram a much better game at the end of the day. Se Ground é lucrativo, com certeza o tanto de gente que tem We're jogando at essa that point porra aí. now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. There's a lot Com of certeza. Things that I think players aren't going to A empresa, Lucas, I think I know what you're talking about. empresa nenhuma gasta recurso. Você acha que esses caras estão aqui fazendo o quê? Brincando no parquinho? Você acha que eles estão gastando recurso, estão entregando o jogo completo, trabalhando com a comunidade, trazendo um monte de coisa à toa? Mano, o jogo nem lançou e já tem 10 milhões de player, cara. Tá lotado de gente jogando essa merda aí, cara. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our first. Não, é óbvio que tem gente jogando, tem. É óbvio que tem gente que. Eles estão ganhando dinheiro com isso aí, cara. This trailer, we're showing players the Mantis. What can they expect from this? So we're super excited to finally. Se esse jogo tivesse sido um fracasso, não tivesse potencial de ganho de nada, não agregasse em porcaria nenhuma, pode ter certeza que nunca ia ser a versão final. A versão beta ia morrer ali e acabou, cara. É difícil acreditar que Grounded... Então, é difícil a gente acreditar porque a gente não tá lá, a gente não sabe como é que funciona, né, Lucas? É difícil da gente acreditar porque a gente não trabalha, a gente não sabe como é que é essa métrica. A gente não sabe, por exemplo, a gente sabe que tem 10 milhões de malucos jogando isso. Mas o que 10 milhões significa em termos de ganho para a Microsoft, para a empresa? Querendo ou não, são 10 milhões de pessoas que assinaram o Game Pass. Não digo ativo, né? Não sei se todos são ativos. Mas vamos supor que tem ali, sei lá, 5 milhões ativos. Isso aí é 5 milhões de pessoas assinando Game Pass, cara. Entendeu? Ó, o Bleeding Edge mesmo. Bleeding Edge. O que aconteceu com o Bleeding Edge? Bleeding Edge, a Ninja abandonou, acabou, não tem mais nada. Por quê? Porque tá dando lucro. Logo fecha um servidor e um abraço. Melhor notícia que a gente vai ter do Bleeding Edge é fechar o servidor. Agora, isso aqui tá ao contrário. Grounded vende, esse jogo vende Game Pass. Exatamente. 10 milhões aqui, ó. 10 milhões de players. E pior, eu vou falar pra vocês, esse dia eu tava xeretando aqui no... Acho que foi na Twitch, tem uns par de maluco fazendo live dessa porra aí, cara. So I got a call from my good friend York Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter, we're flying to this location, we're on our way, let's go.
Jorg! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. All right, Paris, right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Jorg. A gente tem que entender o seguinte, a Microsoft não é trilionária à toa, viu, gente? Ela não chegou onde chegou lá porque ela sabe torrar dinheiro. Esse cara que tá aí é o chefe do Flight Simulator, né? O cabeça do Flight Simulator. Esse que ele conheceu aí. Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So Museu Nacional do Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking Eles for him. digitalizaram The tudo same isso aí, cara. question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common, dedicated to bringing flight to everyone? And I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough, they gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space. Olha o tamanho disso, cara. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven. Flight Simulator é outro jogo que eu não gosto, né, minha praia, mas tem trilhões de malucos que jogam essa porra, cara. Meu tio é fascinado por essa porra, cara. Tem amigo meu que, nossa, pira nessa porra aí, cara. Eu lembro um amigo meu comprou aquele Force Feedback, aquele joystick, só pra jogar essa merda aí. Oh, that sounds amazing. all right, you guys have never been here before, No, right? this is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes, cara, eu gostaria de ir nesse lugar aí. O Museu do Avião deve ser legal pra caralho. Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already E na época era caro pra caramba, Rafa. O Force Feedback era caro pra cacete. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? Mais There's icônico. no lack of opportunity. You know, I keep saying amazing because this place is amazing. And just like Flight Sim, it just keeps going. So what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. Atualização do flight. And it's huge. We have a dozen Word. cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports, new everything. And as always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today, Eu acho muito bonito o Flight Simulator, sabe? Mas jogar acho uma merda. Eu acho legal os aviões, aquele cenário, o avião indo, eu acho super legal. Mas eu joguei aqui, fiz umas lives. Ah, não dá não, cara. Eu quero tacar o avião em todo mundo, jogar granada, pular do avião metendo bala. Eu queria um Flight Gear Simulator. Flight of War, eu queria. Um Flight of War. Sai o Marcão lá do avião metendo bala em todo mundo, cara. Aí sim. Brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. My Sober wrote a brand new fluid dynamic system. Olha, vai ter helicóptero. And we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you and the wind. Cara, Flight Simulator não tem concorrente, né, velho? It's the biggest deal for simmers. A brand new. Não tem concorrente. Quem que concorre com Flight Simulator, cara? Olha, os caras têm a tecnologia de ponta. Of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now,
How do I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th Anniversary Edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience, seeing all these Tá planes no Game and going Pass. through the history and everything that's come in the Essa daí seria boa, hein, Rodrigo? DLC de bomba atômica. Aí você põe um hackzinho pra lançar 500 milhões de bomba. Uma metralhadora de bomba. The 40th Anniversary Edition of Flight Sim. It's been wonderful. Thank you so much. Yeah, thank you. DLC do Bin Laden. Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. Top Gun. Top Gun. Ih, agora vai mostrar cenas da FanFest. Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. Xbox, é engraçado ele falando em espanhol, né? I came in Madrid just Olha lá o DJ, olha o DJ do DJ 4K. and I'm so excited. Agora vamos tocar uma musiquinha em Ray Tracing pra você. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Este es un evento único. Why gaming? Just a passion. Es una experiencia única. É uma paixão mesmo, videogame é paixão mesmo. Que no encuentro en otro Isso é verdade. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Maravilhoso. The passion that people have. I feel very welcome. Behind the scenes, High on Life. Ah, esse High on Life é legal. Deixa eu Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue Esse my jogo é friends. engraçado. They're Gatlians, just like me. World Premiere treta é minha paixão. Jogar é o de menos. Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Diretor narrativo esse cara. I'm obsessed with games. Ah, esse é o cara, o cabeça, o criador. Always had ideas, Co-criador do Rick and Morty. Things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, like that's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play. And that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. Yeah, this is a triple I game. So the story of our game mostly follows like Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're gonna go after, like, it opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mikey Spano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of
Blade Runner meets the Muppets. So we're trying Blade to Runner encontrou os Muppets. Especially our aliens. Que And mistureba, each né? world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. Eu só acho meio assim. O que não me agrada muito é esse teor ultra colorido, sabe? Parece que Fortnite infectou tudo, né, cara? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun. Tá, tudo bem que acho que é por causa da minha vibe, né? Eu gosto de uma vibe mais sombria, mais dark. So, this race of Gatlians each has their own unique melancólica, personality, né? set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel. And together, you got to stop the bad guys. And get more Gatlians. Yeah, collect more Gatlians. Yeah. Será que vai ter co-op isso aí? Are going to have very different experiences bom, né? depending on what gun they favor. Yeah, you kind of pick your favorite companion to have out a lot and hear their dialogue, be part of different dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us, blasting away. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. That's and you can come back. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? Porque as pessoas devem estar animadas para jogar. To bring A-level adult comedy into video games. Something I love about Comédia adulta. We would put a lot of effort into things that a lot of other studios wouldn't even bother with, like a 8 níveis de comédia adulta. Might find. Well, okay. Now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. It's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them. That is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the most part. You can skip it all. We worked really hard on it if you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, Yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Eu tô que nem o cara, de meia e chinelo. O cara tá de meia e chinelo, eu também tô de meia e chinelo. Gun. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Ah, o Leatherface? Ah, mostraram o gameplay do Leatherface? Ah, esse é o novo Sexta-feira 13, gente. Esse é o novo Sexta-feira 13. Vai vir no Game Pass? Porra, não sabia dessa, hein? Vai vir no Game Pass, ó. Mais um aí. Mais um multiplayer. Aí, você vê, ó. Por que tá vindo no Game Pass esse jogo? Porque o Sexta-feira 13 flopou, né? Pra não flopar, os caras estão malandro agora. Estão lançando Game Pass, né? Pra ver se não flopa, né? Agora o melhor jogo. Puta que pariu. O que eu mais queria ver o Pentiment, hein? Next Gen Ultra Blow Mind, hein? Puta que pariu. Aí sim, hein? Olha isso. Ô, louco, bicho. Olha isso, cara. 8K vai rodar. Nossa, 240 FPS, cara. No 360 vai rodar 8K? Puta que pariu. Você não pode nem ver o que vai ser no Series X. Caralho, velho. There's an older painting underneath the painting that you see on the top. Aí sim, hein, cara. Porra, vou até fazer um café lá, pera aí. Caralho, cara, agora sim, mano. But also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Wow. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material that we were
referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. Esse jogo, eu vou falar uma coisa, vou confessar pros senhores, hein? Eu vou fazer Flame War agora, hein? Esse jogo eu ficaria muito triste se saísse pro PlayStation, cara. Esse ainda bem que é exclusivo, cara. Esse é aquele exclusivo que você fala assim, yes, exclusivo, cara. Chupa, PlayStation, não vai ter. O Pentinente. Agora sim, hein? Agora sim, nós vamos ter exclusivo ultra foda. Esse jogo vai vender muito Xbox, cara. Vai vender pra caralho, velho. Ó. Esse sim, cara. Que isso, cara. Nossa, cara, que jogão, hein, cara. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. Alguém, agora falando sério, alguém do chat vai jogar isso aí? Alguém vai instalar? Não. Alguém do chat vai instalar esse jogo? Vai ter coragem de instalar? It's putting on this bandana. All right, let's do crime. As dusk fall. Eu provavelmente vou gostar. É hora do Telltale de baixo orçamento. Jogarei no xCloud porque o meu Xbox não aguenta. Mentira, você não vai querer nem instalar, né, John? Malandro pra caralho. PowerPoint Engine. The power of PowerPoint Engine. Tá vendo como a Microsoft estava à frente? Quando ela fez o PowerPoint, ela já sabia que no futuro os jogos iam ser igual. It's such a wonderful setup. You try that again, and every last one of them leaves in a body bag. When you write for interactive stories, esse jogo é exemplo de you want big choices, the tentpole ones that everyone will remember from the chapter they played. Cara, não teve nada de Forza ainda não. The drama bit, like the relationships. Are you gonna stay married? When you lost your job, this wall went up, and I missed you. Okay. The game deals with very mature themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an interactive story, but with the power of video game behind it. I only gotta yell and my brothers will come. Esse daí não vai rodar 60 no Series S, se você não aguenta. Esse aí 900p30, hein? Peidando no Series S não vai aguentar não. Mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another a história deve ser até boa, mas o jogo é tão across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character. O bom é que vai ter 8 malucos jogando, né? And decide what's going to happen to them. Esse jogo eu não vou precisar jogar, né? Esse vai ser a primeira live que eu não vou jogar nada. Eu vou abrir aqui, mando os caras entrar ali e vai jogando, entendeu? Story and different ending and you feel like you're actually achieving something and shaping the story and also the character. Some of your true self comes out into that thinking. No, what would you do? I'll try to, yeah. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something about the player themselves, their values, and the way they interact with the others that they played with. I think for me, one of the really important things was that this art style could tell lots of different types of stories. We want to take really beautiful, sort of subtle facial performances, really strong dramatic moments, and just really represent that, such that every frame is a painting. Em plena era do 4K, and multiplayer Ray Tracing. 1 to 8 players, because we wanted to draw in people
Ela tá jogando... necessarily gamers. Gamers are going to love this game as well. Ah lá, tá because jogando no celular. It's a very mature, in-depth story. But this game really taps into your life skills rather than your gamer skills. Puts everyone on a level playing field. You did well though. That is a ferocious dog. Oh, Charlie, we did it. You share the same character. You discuss, you make decisions, and majority wins. It's like each Nossa, player is todo mundo controla um like a personagem. voice in the Aí fica character. 8 malucos fazendo as escolhas ali, cara. I'm definitely not. Take the cash. It's been a massive journey and I can't believe we're just like Pra mim, eles têm que caprichar no milzão. Aí sim. Yeah, I'm gonna miss it when Milzão, it's done. cara. Capricha no milzão, Microsoft. Põe milzão, que aí tá tudo certo, cara. Oito players, cara. É igual Dark Pictures, cada um é personagem. Let's check out what mysteries, Wow! adventures, and Slimy of Rancher course, 2! The are waiting Return for of us the in Rancher, new cara! The world of Slime Rancher 2. Agora sim, gente. Hello, I am Victor Humphries. And well, I'm too quickly nervous introducing you to the world of Slimy Rancher 2. I am a scientist and I wanna sleep, but I can't. I needed to do this fucking shit. Tá de sacanagem, cara. Não. Não! Ah! Deus! Eu não acredito, cara. Ah, mano. Slime Rancher, pega as bolinhas. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Primeiro veio na Gold, até hoje eu nunca joguei essa merda aí. Ah, não. Eu não tenho saco pra jogo assim. Fumando cachaça, cara. Pegando cachaça e tentando Nem fumar fumando ela com cachaça. cigarro. Eu consigo imaginar isso, cara. Ah, o Vila sacou ali a minha tradução. Preciso fazer essa merda aí. Ai, caralho. Slime Rancher 2. The power of the next gen. You are seeing 8-key gameplay. Ray tracing shadows. Oh my gosh. Amazing graphics. Como é que é a palavra em inglês? Outstanding explosion. Ó, os detalhes. Eu pensei a mesma coisa, Lemonzinho. Parece que jogo grátis limpa lixo. Eu também achei que ia colar. Ó, o Dalgax já tá satisfeito, ó. Foi pra isso que eu comprei o Series X, ó. Tá vendo, ó? É isso que eu falo, cara. Jogo assim é venda garantida. Quer vender Series X? Slime Rancher no loló do povo, cara. Olha lá, ele flutua, cara. O personagem flutua, cara. O cara usando hackzinho até na apresentação, cara. Tá vendo, ó? O cara usando hack no meio da apresentação. O jogo é tão bom que ele tá voando aí com hack. Como é que você voar um pergaminho aí, né? Criançada vai pirar com isso aí, hein? Se bem que a criançada tá todo no Fortnite, né? Ó, vai ser lançado esse ano, hein? Play it day one with Game Pass. All right, time to get Oh, Larry Hibby. Trip in a while. Major Nelson. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. Ah, Party Animals. Propaganda Party Animals. Where's my Uber? All right, let's go. Até o Major Nelson enchendo linguiça em vídeo, hein, cara? Até ele enchendo linguiça, hein? Que isso, hein, Microsoft? Isso que eu chamo de evolução da linguiça. Welcome back to Melbourne. It is
So great to be here in person. Get ready for the showcase. Na Austrália. Olha o Series S personalizado. We are here in Melbourne with FanFest. Hot Wheels, até que enfim. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. Até que enfim uma coisa legal. Let's start with why the team decided to bring Mikey Hot Brown. Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. Os fãs têm dito durante anos de quando eles amam o Hot Wheels. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels, so I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of over 200 kilometers of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join a melhor parte do evento, cara. To take on Forza Horizon's most extreme racing yet. Olha, and prove yourself cara. a Hot Pô, Wheels cara. legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. Vai ter novos biomas, né? That we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the Não, isso aqui não é Big Game Pass não, Raul. Ó, a DLC é paga. Quem fez a pré-venda lá, já garantiu a sua, né? Into the glistening molten lava. In Forest Falls, you'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. Nossa, cara, finally, the visually stunning and tô feliz pra exhilarating caralho, cara. Pra caralho. The Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build, and share using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly string together. Eu já comprei antecipado lá mesmo para não ter, para ficar tranquilo agora. Dia 19 de julho, Vilas. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life. Vai ter 10 carros novos. The Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme. Eles expandiram mesmo, eles melhoraram o Hot Wheels. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT. Nossa, essas corridas com piruetinha eu piro, cara. Nossa, eu curto pra caralho. Essas piruetas aí, vai ter nossa, essas loucura, cara. So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. Vai dar pra jogar co-op? Take on a new campaign, moving your way up through Vai ter campanha. classes until you unlock the extreme speed of X class and become a Ai, que delícia, You cara. can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now, though. When can we expect to play? Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th. Ó, tá incluído no Premium lá, no bundle que eu já comprei já. One, Windows PC and Steam.
Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. Eu também, não posso esperar pra jogar. Isso é verdade. Agora vem a depressão. Acabou. O melhor do evento acabou. Abaixou, ó o pastelão. Os dois trailers aí. Será que dá pra fazer um milzão de boa? Nem sei. Cara, com a coisa do Halo. Olha lá o Master Chief ali. Believe. É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Tá vendo só como eu sou a melhor opção? 30 de junho. Levar para casa o Barriguinha Mole. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise you never knew you needed. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft. Setembro vai ter evento da UB. Tomara que no evento de setembro eles não anunciem um evento para janeiro do ano que vem, né? The recently revealed Minecraft Legends. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this game for some time now. Minecraft Legends is an action strategy game is set in the Minecraft. A Ubisoft fez um evento para falar de outro evento, né? Antigamente eles faziam contagem regressiva para começar outra contagem regressiva. Agora eles estão fazendo um evento para anunciar outro evento. That is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensives, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the most popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. Esse Minecraft eu passo longe, hein, cara. And that was back in 2018. Esse aí vão entupir. The project was codenamed Badger. Exato, Fernando. A Ubisoft anunciou um evento, teve evento hoje para anunciar outro evento. And you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Fall Guys chega dia 30 de junho. Universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then
It's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience. Esse Hot Wheels eu quero jogar. Puta que pariu. Love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. What up, everybody? It's your boy Kirsten, aka K-Von Doom, and we're here at Xbox Fan Fest. We got a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. Canadá. On site that I would get to meet the real Master Chief. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station and these things need to be painted. Redfall looks dynamite, and come on, Diablo 4. Oh, it's so. Why are you so gruesome? All bloody things. No, but it's great. I love it. What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Você vê a mina falando ali, eu fico pensando aqui comigo, sabe? A menina falou, nossa, Redfall, fantástico, Diablo. Eu fico pensando assim, né? Se daqui a um tempo pegar a GT e ver se ela jogou, você vai ver que não jogou porra nenhuma, né, cara? Eu acho engraçado ver esses caras hypando, sabe? Eu fico pensando, será que realmente jogam? Será que realmente ela tá afim mesmo? Que ela tá empolgada? Fala, não, eu quero mesmo jogar Redfall. Eu fico olhando pra mim, isso aí tem cara de ser tudo fake, cara. Tudo máscara, só pra câmera só, cara. Que esse programa aqui tá uma porra. E eu não acredito, né? Eu queria, se eu tivesse um evento desse, eu queria que me entrevistasse Hot Wheels e colocasse meu GT. Você gostou? Vou jogar pra caralho. Pô, quero que vai lá ver meu GT lá. Vai lá ver se eu não vou jogar Forza. Vai lá ver. Eu acho que teria que ser assim, cara. Esse negócio de ficar hypando. Cara, esse negócio de, cara, pra mim não desce. Esse negócio de hypar. A pessoa hypa jogo que ela nem gosta de videogame, cara. Pessoal, ai, nossa, esse DLC é fantástico. Jogou jogo base? Não. Ah, vá merda, cara. Ah. Piorou, né, meu espaço gamer? Deve ser pago. Se foi pago, pagou pra falar mentira? Pagou pra mentir? Aí é foda, hein, cara. E a pessoa... Cara, vamos falar a verdade, né? Zoado, cara. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is Sarah awesome Bond to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the Verdade, Leãozinho. Não tenho tempo para jogar porque faço conteúdo na internet. Respondo fórum, fico conversando. Really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And eu não posso jogar videogame porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para jogar. Eu tô cuidando das comunidades. Salve, LS. Ah, mas Netflix eu assisti todas as séries. Filme eu assisti tudo. Ah, é verdade. Eu tenho tempo para assistir filme, mas para jogar não tenho.
Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For Não, esse evento Junior aqui, Team Vilas, esse aqui é just só announced a new linguiça. feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft. I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but they just won't. say it. I know. They won't. Eu gostaria que eles me deixassem eu colocar os nomes, mas eles não deixam. Team, and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show, like PAX, E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. Uma coisa que eu fico pensando aqui comigo, cara. Vamos pensar comigo. Esse monte de gente que vai no evento e fica jogando, os caras não têm videogame em casa? Pensa comigo, gente. Vamos pensar. O cara tem um videogame, joga em casa, né? Aí ele vai lá pra ficar jogando. Até porque esses jogos anunciados, a maioria não saiu nada. Né? Não é como se, tá aqui, ó, Starfield pra você jogar, tá aqui, sei lá, os lançamentos. A DLC só mês que vem. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into Sim, Alessio, é a versão estendida. We still need to deepen it, because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft. Você pretende ser The Boy? Sim, Alessio, pretendo. In particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having a Mais de 30 milhões de jogadores no Sea of Thieves, cara. 30 milhões de jogadores no Sea of Thieves, cara. Você tá maluco, velho. Isso aí é Game Pass seller, cara. Is critical, and we think about that all the time. So tem mais jogador de Sea of Thieves do que assinante do Game Pass, cara. Para pensar nisso. Teoricamente, todo assinante do Game Pass joga Sea of Thieves, cara. Caralho. Se bem que eu já joguei um pouco também, né? Mas eu não posso falar que eu acho o jogo uma bosta, viu, gente? Se eu falar que eu acho que o Sea of Thieves é uma bosta, eu tô fazendo flame. Não posso, desculpa, viu, gente. Mas eu acho o jogo uma bosta. Mas eu não posso falar que é uma bosta. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? And I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people. Just how you and I connected, actually, at an industry event, which we met. Dogax tem 141. Ó, tá aí, ó. Temos aí um exemplo de um rapaz que assina o Game Pass para jogar Sea of Thieves, ó, o Dogax. Falar mal do Xbox não é flame, verdade. Se eu falar mal da Sony, é verdade. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture
and their country. And I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that, in fact, is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know Stalker 2 now só ano que vem about mesmo, não the tem como, né, situation com a in questão da Ukraine. guerra, né? And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the show. Eles vão compartilhar alguma coisa, vamos ver do Stalker 2. Tá, vamos ver o que é que eles vão... Vamos falar da guerra, né? 1-3. Есть. Quanta gente envolvida, né? Ixi. Olha aí perto do estúdio aí, tudo... Nossa, que situação, né, cara? Olha por que o jogo... Olha por que o jogo vai adiado. Não tem o que fazer, cara, infelizmente. Isso é onde a gente trabalhou por meses e meses. Код рабочий день начинается с тревоги. Сейчас сильних обстрілів. Ми біжимо в укриття. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Ходиш вечором. O gato dele morreu, coitado. Nossa. Поэтому особо не выйдешь, а вечером. O gatinho dele morreu, coitado. Робоче місце. Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одна. Tá morrendo no corredor. Nossa, que situação, cara. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с своими родными и близкими. И ele não teve contato com os parentes dele, com os pais. Foda, hein? Ah, fudeu, afetou o jogo, né, Vascelos? Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті, в центрі Європи, може статися повномасштабна війна. Ó, atrapalhou, envolveu diretamente a produção do jogo, cara. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! É foda, hein? Nós temos o orgulho de mostrar o começo do Stalker 2? Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? Exatamente, Vascelos. Não quis dizer de forma ruim, para conscientizar os fatos. Exatamente. Muita gente critica, pô, foi adiado! Foi adiado Stalker, a Microsoft desorganizada, blá blá blá, né? Vão tacar. Ó a situação que os caras estão passando lá, velho. Tiveram que sair vazados do estúdio lá, lugar tudo destruído.
Gente dormindo no corredor, tudo, cara, não tem como não afetar, cara. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. É o começo do jogo, hein? However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Mudaram, ó. Chernobyl, mudaram o nome. Se não me engano, Chernobyl é a fórmula, a forma ucraniana de se escrever, né? Chernobyl ali, né? É. Acabou. Thanks for watching. Ai, ai. É. É isso aí. Eu achei, sabe? Eu achei até interessante eles mostrarem. Eu achei interessante eles mostrarem. Eles mostrarem a situação ali. Pra gente ter uma noção que realmente. Realmente é uma situação bem complicada, né, cara? Como é que o cara vai trabalhar desse jeito, né, mano? Como é que o cara vai trabalhar nessas condições, cara? Cai, balão. Cai, balão. É foda. Bem embaçado. Enfim. Galera, só pra antes de encerrar aqui. Hoje... Já terminou, né? Hoje às 8h30... Cadê? Hoje às 8h30 eu vou estar lá no... Tá até aqui a live, né? Ó. Eu e o Edu, a gente vai estar ao vivo. Essa fotinha aqui tá bem engraçada. Eu e o Edu vamos estar ao vivo ali no Coroas em Debate. Então tá aqui, ó. Aqui. Nós vamos estar ao vivo. Cadê que fecha aqui? Essa foto aqui tá bem esquisita, né? Tá bem esquisita. Ah, dá nada não. Isso aí não dá nada. Cadê aqui? Deixa eu pegar o que é que eu ia colocar. Eu vou estar hoje lá, às 8h30. Não acredito. Quem quiser esse acompanhar. Jogo tá assim, velho. Eu não acredito, cara. O que eu ia colocar aqui mesmo? Olha o cangote. Como é que chama aquele negócio que é por hoje? Hoje é... Nossa, eu esqueci o que tinha lá pra mostrar. Ah, é Resident Evil. Isso aqui mesmo.
Só no cangote. Bom, galera, então eu vou indo nessa. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou indo nessa. Mais tarde eu volto. Mais tarde eu volto lá no Coroas, beleza? Tamo junto. Guardo vocês lá. Eu vou postar no grupo informativo, vou postar no Twitter, que é o que tiver em live também, pra quem não tiver os links aí, eu vou estar postando, beleza? Galera, um abração, obrigado pela companhia, tamo junto e eu vejo vocês lá no Coroas em Debate. Falou, boa tarde a todos aí. Now the world